Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui mais uma vez com vocês para darmos continuidade ao conteúdo de língua portuguesa direcionado e tratando especificamente da gramática, dos tópicos gramaticais, seguindo o padrão culto da língua e todos os pontos dos principais programas de concursos do Brasil. O primeiro tópico que está sendo abordado com vocês é em relação à fonologia. Nós já estudamos a questão dos fonemas, dos grafemas, dos dífonos, dos dígrafos, dos encontros consonantais. A última aula eu trabalhei com vocês a questão das vogais. Eu mostrei para vocês como o nosso alfabeto tem 5 vogais, mas sonoramente a língua portuguesa apresenta 12 vogais, sendo que 7 delas são orais e 5 delas são nasais. Vamos dar continuidade para facilitar ainda mais e deixar bem claro para vocês essa questão da fonologia quando vocês se depararem com esse tipo de questão na prova de concurso de vocês. Não vamos perder tempo, vamos seguir adiante com fonologia. Aqui nós temos a questão das vogais ainda. Convém destacar que as vogais podem ser. Nós já vimos isso na última aula, simplesmente exemplificar e reforçar um pouco mais. Elas podem ser orais ou podem ser nasais. Olhe bem, mato. Cada sílaba, a vogal, como eu já disse, ela é a base, ela é a estrutura da sílaba da língua portuguesa. O que quer dizer isso? Não existe uma sílaba na língua portuguesa que não tenha uma vogal. Se isso acontecer, a sua divisão silábica ela está incorreta, ela está inadequada. Na palavra mato aqui apresentada, eu tenho a vogal A e tenho a vogal O trabalhando as duas sílabas da palavra. Bula, o som da vogal U, a vogal A também trabalhando as duas sílabas. Caça, nós temos o mesmo som da vogal A. Obra, obra. Um dos sons da vogal O. Ema, um dos sons da vogal E. Sendo que no caso das vogais orais, exatamente a vogal O e a vogal E que apresentam dois sons diferentes, aumentando de 5 para 7 os casos de vogais orais da língua portuguesa. No caso das vogais nasais, nós devemos ter todas as 5 vogais, todos os sons, juntamente com as letras M e M, não seguidas de outra vogal. Por quê? Porque se eu tiver uma das vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou N e uma vogal após, elas deixam de ser nasalizadas. O exemplo que eu dei para vocês foi Amazonas. Nós temos a vogal A, seguida da consoante M, seguida da vogal A. Amazonas. Amazonas. Diferente de dizer anta, que nós temos a vogal A com a consoante N seguida de outra consoante. Então, nós temos a nasalização do A com a letra N, a sonoridade anta. Essas são as vogais nasais. Tampa, o A seguido de M, sem outra vogal diante do M. Canta, no caso, o A seguido do M. Como é a representação na fonética? Nós teríamos a letra A com um tio, que é o acento gráfico que demonstra nasalidade. Encanto. Tenho aqui duas vogais nasais. Encanto. Gentil. Vogal nasal é ainda. Aí a vogal nasal está sendo ainda. Finda. Ombro. Nasalização do O. Conto. Aqui OM, aqui ON. Jumbo. Nasalização do U. Fundo. O M, o N. Nasalização do U. Então, nós temos 5 vogais nasais e 7 vogais orais. Lembrando que sairão as duas além das 5 que nós temos na oral, é a variação do som da vogal O e a variação do som da vogal E. Certinho? Vamos seguir adiante, porque quanto às vogais, tudo tranquilo, bem fácil de perceber esse encontro vocálico, então vamos adiante.
Semivogais são os fonemas, aqui no caso o som I, representado entre barras, o som de I por Y, aqui é o alfabeto fonético internacional, esse som representa a letra I. U, alfabeto fonético internacional, o som do U é representado por W. Então, nós temos como típicas semivogais o I e o U quando juntos de outra vogal. Nós não podemos ter uma sílaba com apenas duas semivogais. Eu preciso ter uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal. Tipicamente, o I, a letra I e a letra U são semivogais. Ocorre que a letra O e a letra E também podem funcionar como semivogais. Só que olhe bem, prestem atenção. Como que vocês estão se perguntando assim, como que eu sei quando o O e o E são semivogais e não o I e o U? Simples. O O não tem o som de O. Ele passa a ter o som de U na palavra. E o E passa a ter o som de I. Cuidado! Infelizmente, no padrão coloquial ou informal, às vezes nós pronunciamos os sons de A e E, O inadequadamente. É a pronúncia correta, é o som, é a sonoridade correta. Muito cuidado quanto a isso. Nos exemplos, nós iremos abordar isso tranquilamente e com calma. Olhe bem, no exemplo das semivogais I e U, papai, o A é tipicamente vogal. O A é a única vogal que não se adequa à qualidade de semivogal em circunstância alguma da língua portuguesa. Se nós não podemos ter duas vogais na mesma sílaba, eu sei que o A é a minha vogal e o I é a minha semivogal. Qual a mais forte? Sempre a vogal. Então, a vogal mais forte, semivogal mais fraca. O que aconteceu com o seu som? De forte para fraco, ele desceu. É o que nós chamamos de ditongo decrescente. Quando nós temos uma vogal seguida de uma semivogal na mesma sílaba, nós temos um ditongo e um ditongo que decresce. Papai. Ninguém fala papai. Aí nós teríamos um ditongo crescente. Papai. O A é mais forte, o som do I decresce. Por isso ele é decrescente. Tomou. Tomou. Olha o som do O. Tomou. Tomou. O O funciona como vogal, o U como semivogal. A mesma coisa. Vogal, semivogal. Tomou. O som decresce, portanto, nós temos duas vogais juntas em uma mesma sílaba. Uma vogal e uma semivogal juntas na mesma sílaba, a vogal vem antes, semivogal depois. Então, nós temos um ditongo decrescente. Olha bem a observação, que eu já comentei com vocês. As letras E e O também podem representar semivogais, porque a língua portuguesa estipula como padrão que a letra I e a letra U são as semivogais típicas por natureza. É o que ficou padronizado. Entretanto, a vogal E e a O também podem ser. Lembram? Quando o O assume o som, a sonoridade, o fonema de U, e o E assume o fonema do I, o som do I, não a letra. Vamos lá vê-los como exemplos de semivogais. Põe, põe. Nós temos aqui uma nasalização. Eu não digo põe, põe. Olha aqui a sonoridade do I, representando a letra E. Mão, mão. Olha a sonoridade do U, representando o O. Nós não falamos mão, mão. Então, nós temos aqui um caso em que nós temos um ditongo. Aqui também nós temos um ditongo nasal com uma vogal, semivogal. Vogal, semivogal. Continuamos tendo um exemplo de quê? De ditongos decrescentes. Só que esses são ditongos orais, no exemplo anterior, e esses são ditongos nasais. Professor, eu tenho que lembrar tudo isso? Tem, porque se a banca resolver cobrar de vocês esses detalhes do crescente, decrescente, oral ou nasal,
a questão de quando as letras E e O se transformam de vogais para semivogais devido a uma questão do som do fonema, sim, vocês têm que saber. Não memorizar, mas compreender a regra. Nós voltaremos adiante com a questão do ditongo, crescente e decrescente, pormenorizadamente. Por enquanto, vamos entender apenas em relação ao aspecto do som, do fonema. Dentro das sílabas, nós abordaremos isso com mais calma. Certo? Vamos seguir adiante, então? Nós temos um lembrete importante aqui para vocês. Isso vai ajudá-los a sair da ideia do macete, da dica e passar para o âmbito, para o plano da compreensão do que está acontecendo, do que acontece na fonologia da língua portuguesa. Na língua portuguesa, são vogais. A, E, I, O, U. Lembram-se? 7 orais, 5 nasais. Quanto à sonoridade. Quanto ao grafema, apenas 5 no nosso alfabeto. Entre essas vogais são tônicas, o I e o U. O que acontece? Para facilitar essa compreensão da acentuação, a própria divisão silábica, os gramaticistas aprofundaram nos estudos e compreenderam o seguinte: essas duas vogais são as mais fortes dentre as 5, até mesmo mais fortes que a própria letra A. O que quer dizer isso? Que quando nós temos uma divisão silábica e dentro dessa divisão nós temos uma sílaba em que existe a vogal I, o som da vogal I e o som da vogal U, elas são tão fortes que elas não necessitam de acentuação. Retirando o caso de alguns hiatos para destaque, vamos ver os exemplos que nos são dados a partir dos estudos, das conclusões feitas pelos gramaticistas. Olhe bem, elas são fortes e tendem a tornar tônica a sílaba em que aparecem. Olha a justificativa e o exemplo. A palavra caqui, automaticamente nós falamos caqui. Ninguém fala caqui. Caqui, se alguém falar caqui, incorreto, inadequado. Caqui. A sílaba mais forte ficou clara que é o I. O que nós temos aqui? 2 letras, um som. Nós temos um dígrafo. O QU é representado pela sonoridade do K. K, Ki. O A é mais fraco. O I é o mais forte. É uma oxítona não acentuada. Porque não se acentua as oxítonas que terminam com a vogal I. Nós acentuamos as oxítonas terminadas com vogais A, E e O, seguidas ou não de S. Então, I não precisa do acento. Por quê? Porque é uma vogal tônica. Ela é forte por natureza. Então, ela não necessita. Se a minha sílaba forte fosse aqui com a vogal A, nós precisaríamos de um acento para provar que o A consegue ter uma tonicidade maior que a vogal I. A presença do I na última sílaba torna a palavra uma oxítona, não sendo necessário o acento agudo para indicar. Ela não precisa provar que é tônica, porque ela é tônica por natureza. Vamos ver quando ela não é tônica por natureza? Palavra táxi. O I aqui, ele perdeu a sua força para o A. Mas para o A garantir essa força que ele adquiriu, ele precisou o quê? De um acento gráfico. Táxi necessita do acento, no caso agudo, na penúltima sílaba, para que a palavra seja lida como paroxítona. Se não houvesse o acento, os falantes tenderiam a ler a palavra como oxítona. Se nós não tivéssemos esse acento, leríamos taxi. Este acento é para provar o quê? Que o A possui a tonicidade e que nesta palavra não é o som do I que possui essa tonicidade. As regras quanto a oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas serão vistas mais adiante. O que eu quero que vocês entendam agora, tranquilamente, é exatamente essa diferenciação entre vogais e semivogais. Lembrem-se, o A é vogal, sempre. O E e o O, tendencialmente, também são vogais, mas, dependendo da sonoridade, podem exercer a função de semivogal
na palavra. O I e o U são tipicamente semivogais, mas quando vogais têm uma tonicidade superior a todas as demais vogais restantes. Certo? Espero que tenha ficado fácil, tranquilo de perceber essa questão da sílaba mais forte, a importância da vogal e da semivogal para a divisão silábica, para a acentuação. Na próxima aula continuaremos. Bons estudos para vocês. Até a próxima.